Governo amplia acesso aos medicamentos gratuitos do Farmácia Popular a beneficiários do Bolsa Família. Julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre marco temporal de terras indígenas é interrompido após pedido de vista pelo ministro André Mendonça. Câmara aprova a medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida. Tenista Bia Haddad tem virada heróica e vai às semifinais do torneio de Roland Garros. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. O governo federal anunciou nesta quarta-feira que os beneficiários do programa Bolsa Família poderão retirar gratuitamente 40 medicamentos disponíveis na lista atual do Farmácia Popular. Atualmente, as medicações disponíveis no programa estão divididas em duas categorias. Parte da lista é gratuita e parte tem um desconto de 90% em relação ao preço tabelado das farmácias comerciais. O Farmácia Popular também oferece de forma gratuita a todos os cidadãos 22 medicações para controle da asma, da diabetes e da hipertensão. Para essa lista, nada muda. As gratuidades serão mantidas. O programa de acesso a medicamentos foi relançado nesta quarta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em cerimônia no Recife. Em seu discurso, o presidente Lula disse como o programa foi ironizado e diminuído pelo governo anterior, mas que agora volta com mais força e com capacidade de fazer novos convênios com farmácias e ampliar o atendimento. Para que mais farmácias possam participar desse programa e a gente chegar no momento de atender a totalidade das pessoas necessitadas nesse país. Antes do Farmácia Popular, e é importante que vocês saibam, quantas pessoas nesse país ia a uma UBS, ia a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado e muitas vezes essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país. Ninguém será tratado como se fosse de segunda classe. Ninguém vai ao médico para pegar um diagnóstico. Ninguém vai ao médico para pegar apenas a receita. Não. A gente vai ao médico porque a gente quer o diagnóstico, a gente quer a receita e a gente quer comprar o remédio para curar o diagnóstico encontrado pelo médico. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também disse que o programa ressurge depois de uma estagnação nos últimos anos, com problemas de distribuição de farmácias pelo território nacional. Essa é uma das maiores e mais abrangentes parcerias entre o setor público e o setor privado no país. É a economia a serviço da saúde pública. Segundo o governo, quem recebe Bolsa Família não precisará fazer um novo cadastro para retirar esses medicamentos de forma gratuita. A identificação do beneficiário será feita pelo próprio sistema do Farmácia Popular. O ministro André Mendonça pediu vista e adiou a decisão do Supremo Tribunal sobre o marco temporal. A corte analisa a tese de que indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Quem tem mais detalhes é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O que decidir hoje sobre aquele caso de Santa Catarina que está sendo julgado, ele tem repercussão nacional, ou seja, toda a aplicação da lei será feita de maneira nacional. Mas acontece que, apesar da sua importância, ele é uma batata quente. A Câmara pega a batata, manda o Supremo. O Supremo pega a batata, devolve para a Câmara, através de pedidos de adiamento, pedidos de vista. Hoje, 4 ministros estão de um lado, 4 ministros estão de outro lado.
2 ministros estão indefinidos, não se sabe qual é a sua posição. Aparentemente, há um certo acovardamento do Supremo para decidir esta questão. Porque o problema não é só de repercussão nacional, isso aí tem uma tremenda repercussão internacional na área do meio ambiente. Porque o mundo, além dos direitos humanos, que hoje é a pauta principal em todo o mundo, e proteção de povos indígenas e vulneráveis, além disso, que é muito importante, tem o problema da preservação. O único ser humano que preserva a floresta em pé é o indígena. Ele vive lá há centenas de anos e permanece em pé. Ele conserva, ele ajuda a conservar, ele ajuda a proteger o meio ambiente. Tem uma coisa curiosa. A hermenêutica é uma parte do direito que regula, que trata da interpretação da lei. Como é que a lei deve ser interpretada? Aqui no Brasil, eles acabaram com a hermenêutica, porque a Constituição, ela não diz que as terras indígenas só deverão ser demarcadas até 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Ela não diz isso. Mas tem 4 ministros do Supremo que acham que ela diz. Eu desafio, apesar dos interesses de prefeitos, agricultores, da malandragem toda, eu desafio jurista, ministro, seja lá quem for, que me prove que na Constituição está estabelecida a seguinte data. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. A proposta prevê reformas de imóveis e ajuste no valor de obras já iniciadas e incentiva a construção de moradias próximas a centros urbanos. Agora, o texto segue para o plenário do Senado, onde será votado até o dia 14 de junho para não perder a validade. A nova proposta inclui medidas para descentralizar a operação do programa e permitir a atuação de outros agentes. O objetivo é dar agilidade às operações da iniciativa. O deputado Marangoni, do União de São Paulo, que é o relator da medida provisória, pontuou que, com o novo programa, o foco será desde agregar no desenvolvimento urbano e de habitação a promover melhores condições habitacionais. Ele também destacou que a intenção é priorizar as famílias de baixa renda e tornar o programa mais humanizado. Priorizando os estratos sociais dentro da baixa renda que mais necessitam da sua moradia, como as mulheres vítimas de violência, famílias atípicas que têm algum membro familiar com transtorno do espectro autista, pois a mãe, o pai ou alguém da família não pode trabalhar para cuidar desse membro familiar. Áreas de risco. Então, essa humanização veio no programa. Para atender as famílias que estiverem enquadradas na faixa 1, residentes em municípios com população igual ou inferior a 80 mil habitantes, o texto prevê, por exemplo, a habilitação de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. A proposta também prevê o estímulo a políticas fundiárias que garantam a oferta de áreas urbanizadas para habitação, com localização, preço e quantidade compatíveis com as diversas faixas de renda do mercado habitacional. As obras, as medições pagas pela contratante, com atraso superior a 60 dias, deverão ser reajustadas pelo Índice Nacional da Construção Civil do período. O texto da MP também propõe prioridades de moradia para povos tradicionais, quilombolas, entre outros grupos. O deputado cassado, Deltan Dallagnol, disse que a Câmara se curvou diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, afirmou que a Câmara dos Deputados cedeu diante de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que ele chama de injusta. A mesa da Câmara dos Deputados decidiu se curvar
diante de uma decisão injusta do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, o Poder Legislativo decidiu se curvar à criação da lei pelo Poder Judiciário. Hoje, a Casa do Povo se dobrou contra a vontade do povo. No fim da tarde de ontem, a mesa diretora da Câmara declarou por unanimidade a perda do mandato do deputado e ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, após uma reunião realizada na residência oficial da Câmara. Deltan afirmou que não se arrependeu em nenhum momento do que fez enquanto parlamentar e disse que não faria nada diferente para manter o seu mandato. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi cassado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em farras e guardanapos ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui cassado pela minha saída do Ministério Público. Eu fui cassado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores, ter defendido a verdade e ter buscado colocar políticos corruptos na cadeia, na primeira vez na história do Brasil. Ele disse ainda que seguirá lutando e que irá recorrer da decisão até o fim. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 16 o julgamento da deputada Gleisi Hoffmann, no caso que ficou conhecido como quadrilhão do PT. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e de Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento e Orçamento dos primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, na presidência. O julgamento será realizado em plenário virtual, de 16 a 23 de junho. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Em 2019, a Justiça do Distrito Federal decidiu absolver Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Também foram absolvidos, no caso, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Segundo a acusação apresentada pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em 2017, Lula e outros integrantes do PT teriam participado de um esquema de propinas que proporcionou 1,48 bilhão de reais à cúpula do PT de 2002 a 2016. Em março de 2023, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu que o STF rejeitasse a denúncia por falta de justa causa. E a seguir, por unanimidade, o Tribunal de Contas da União aprova, com ressalvas, contas do governo Bolsonaro. Comissão mista do 8 de janeiro aprova plano de trabalho apresentado pela relatora Elisiane Gama. Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.